Vou começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem de 1,82 m, com topete, chega às vezes 1,90 m. Uso um bigode mexicano, mas eu sou do norte do Brasil, então é uma mistura de indígena com mexicano. Estou usando um terno azul escuro, uma camisa branca e uma gravata cor-de-rosa. Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos. Conforme acordado na reunião anterior, informo que foram aproveitadas as presenças no painel eletrônico. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública, que está sendo realizada em atendimento aos requerimentos número 2 e 8 e 59 de 2024, de autoria dos deputados e delegado da Cunha, Júlio César Ribeiro e Augusto Púpio, sobre o balanço da gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro e dos Jogos Paralímpicos de 2024. Tenho a honra de anunciar os convidados dessa audiência pública: senhor Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro; senhor Orenson Nascimento, vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro; senhor José Antônio Freire, presidente eleito do Comitê Paralímpico Brasileiro; e senhora Uana Brito, atleta paralímpica e medalhista de prata em Paris, e minha conterrânea aqui, Uana. Uma satisfação muito grande estar ao seu lado. Esclareço os procedimentos que serão adotados na condução dessa audiência pública. Os convidados deverão limitar-se ao tema do debate, conforme combinado. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro disporá de 30 minutos para sua apresentação e os demais convidados de 10 minutos, não podendo ser interrompidos. Após as exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em fazer perguntas ou considerações sobre o tema deverão inscrever-se previamente pelo aplicativo Infoleg. A palavra será concedida respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos. Comunico que esta audiência pública está sendo transmitida pelo portal da Câmara dos Deputados e que todos podem participar por meio de perguntas dirigidas a esta mesa. As apresentações em multimídia serão disponibilizadas para consulta na página eletrônica da comissão após a reunião. Antes de passar à exposição dos nossos convidados, aproveito a presença do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, além dos outros ilustres representantes deste comitê, para entregar moções de aplauso e louvor de autoria dos deputados Júlio César Ribeiro, Márcio Marinho e minha, aprovados por esta comissão como merecido reconhecimento em homenagem a toda a delegação brasileira de atletas paralímpicos pela participação nos Jogos Paralímpicos Paris 2024. Passo então a palavra para o senhor Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Excelentíssimo deputado, presidente dessa sessão, Augusto Púpio, ilustríssimo amigo, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, José Antônio Freire, ilustríssimo amigo, vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Orenson do Nascimento Ferreira, ex-atleta paralímpico, campeão paralímpico, campeão mundial, ilustríssima Uana Brito, que brilhou em Paris com toda a delegação brasileira, que foi recordista mundial, que conquistou medalha de ouro no Campeonato Mundial e que vai conquistar uma medalha de ouro lá em Los Angeles para o Brasil, eu tenho certeza. Ilustríssima Rosinha da Defal, deputada Rosinha, representando aqui o CBCP, nosso Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, Fábio Araújo, ilustríssimo Fábio, grande amigo, secretário nacional do Paradesporto, Lindbergh, é sempre um prazer, Lindbergh, estar com você, Daniel Brito, responsável pela comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro, estou vendo aqui o Felipe Dias, Felipe que fez parte e faz parte, né, do projeto Paralímpico, muito importante também no desenvolvimento dos nossos esportes, sobretudo do halter, né, que agora conquistou 2 medalhas de ouro, tenho certeza da felicidade do Felipe, porque ele sabe que ele contribuiu para esse desenvolvimento e para essa evolução do esporte. Senhoras e senhores, deputado, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é sempre uma honra e sempre uma alegria estar na Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, onde aqui nós temos a criação das leis fundamentais para a nossa sociedade. Então é sempre uma grande alegria e, sobretudo, aqui na Comissão de Esportes, aqui são realizadas grandes discussões que contribuem para o desenvolvimento e para a evolução do esporte brasileiro.
Com relação ao Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente finalizou esse ciclo, na realidade um ciclo mais curto, um ciclo de 3 anos, né? O mundo teve parado aí por 2 anos ao longo da pandemia, a maior tragédia da nossa história contemporânea. Então, a gente encerra esse ciclo mais curto, mas particularmente esse projeto. Aliás, quero cumprimentar também meu amigo Weber Magalhães, que eu tive a felicidade aí de revê-lo depois de algum tempo. Weber, um prazer também te encontrar. Como eu dizia, um ciclo mais curto e, para nós, né, a gente encerra um projeto, né, um ciclo de um projeto que, na realidade, foi um projeto de 7 anos, mas, no final das contas, foi de 5, por conta exatamente da pandemia. Então, importante trazer, Lindbergh, aqui, como relato, exatamente esse projeto desde a sua concepção, que, na realidade, foi 2017. O Brasil teve realmente uma evolução significativa, né, ao longo desse período. Do ciclo anterior, que se iniciou lá em fevereiro de 2009, dia 14 de fevereiro de 2009, depois com a escolha do Rio de Janeiro, no dia 2 de outubro de 2009, para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Então, o Brasil atuou nesses 2 ciclos anteriores com o objetivo de fazer uma grande campanha, né, nos Jogos em casa, que certamente a nossa geração terá bastante dificuldade de acompanhar outro. Então, o grande objetivo era realmente realizar uma grande participação no Rio. Naquela época, a gente identificou os talentos existentes, realizamos vários projetos para que o Brasil pudesse realmente ter grandes atuações ao longo do ciclo, e assim foi feito. O Brasil conquistou os Parapan-Americanos de Guadalajara, de Toronto, conquistou o 7º lugar nos Jogos de Londres e conquistou a 8ª colocação no Rio, mas com o número recorde de medalhas, 72, 14 medalhas de ouro. Né, o Felipe, inclusive, que eu fiz referência, teve presente, né, na construção de todo esse projeto, dessas campanhas vitoriosas. E em 2017, a gente inicia esse novo projeto. Quando a gente chega em 2017, a gente identificou que realmente o Brasil fez uma grande campanha ao longo desses 2 ciclos anteriores, mas que basicamente a gente chegou no limite com a estrutura que nós tínhamos, porque basicamente o CPB atuava, exceto a Paralimpíada Escolar, que era um evento de fomento, um evento para a base, a gente basicamente atuava com alto rendimento, realizava as competições, o nosso circuito caixa, enfim, e os circuitos de tiro e de halterofilismo, que eram os nossos esportes, repassávamos os recursos para as confederações e depois identificávamos esses atletas nas competições e conformávamos as delegações brasileiras, ou seja, a gente selecionava os melhores e, a partir daí, trabalhávamos esses atletas com vários programas, Projeto Ouro e vários outros programas, com o objetivo exatamente de potencializar ao máximo o material humano existente. E aí, em 2017, a gente chega à conclusão de que essa lógica de desenvolvimento esportivo tinha se exaurido e que, com a mesma lógica, dificilmente a gente seguiria avançando. Juntamente com essa percepção, nós tivemos também um advento da inauguração, no dia 23 de maio de 2016, do nosso Centro Paralímpico Brasileiro, que hoje é o maior Centro Paralímpico das Américas, uma das maiores estruturas esportivas eminentemente paralímpicas do mundo, certamente entre as 3, 4 maiores e melhores estruturas do mundo para a prática do esporte paralímpico, treinamentos e competições. Lá a gente tem capacidade de atender até 20 esportes. Então, considerando tudo isso, o CT, a gente fez esse primeiro contrato no dia 23 de maio de 2016, depois renovamos por mais 6 anos ao final de maio de 2017. Em outubro, no dia 20 de outubro, a gente celebra o vínculo que estava vigente até o mês passado, que garantia ao CPB a gestão do CT por 5 anos, renováveis por mais 5. E agora a gente assinou a renovação com o governo do Estado de São Paulo por mais 35 anos, até 2059. O CPB será responsável pela gestão daquelas instalações. Bom, uma vez a gente tendo firmado esse contrato com o governo do Estado, nós tomamos a decisão de levar a sede do Comitê Paralímpico, que até então era em Brasília, para São Paulo. E aí, a partir dali, construímos o nosso planejamento estratégico, que na realidade será
encerrado agora ao final de 2024, e inclusive o Zé Antônio aqui, que foi recentemente eleito para conduzir o CPB no próximo ciclo, já está juntamente com o Johnson e com o Marcelo, que será o nosso CEO, o nosso diretor-geral, já estão coordenando o novo plano estratégico, e a gente espera que em janeiro esteja concluído, né, e esse plano será a bússola que vai conduzir o CPB até os Jogos de 2032 na Austrália, como foi o caso desse plano que a gente formulou em 2017 e que nos conduziu até agora os Jogos de Paris. E esse plano estratégico ele ressignificou a atuação do CPB. Primeiro, nós trouxemos a inclusão para o centro da missão do CPB. E a nossa missão passou a ser promover o esporte paralímpico da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E com isso, a gente desenvolveu vários projetos com o objetivo, obviamente, de detectar talento, mas também de incluir a pessoa com deficiência na sociedade. Programas educacionais, como o programa Educação Paralímpica na Escola. Esse programa já foi responsável pela capacitação de mais de 62 mil professores de educação física ao longo desses 7 anos no país inteiro. Criamos o Festival Paralímpico, que esse ano, nós, na primeira edição, reunimos 25.561 crianças, e agora, com a segunda edição em dezembro, nós devemos passar as 50 mil crianças atendidas. É um evento que a gente atende crianças com deficiência, e até 20% das crianças podem ser crianças sem deficiência, exatamente para cumprir com o objetivo da inclusão. Criamos o programa Atleta Cidadão, que hoje oferece curso de idioma, oferece várias atividades de capacitação. A gente oferece hoje bolsas de universidade, né, para o ensino superior, são 300 bolsas por ano. A gente agora começou também a oferecer bolsa de pós-graduação, com o objetivo de fazer com que o atleta esteja preparado, né, para competir no mercado, que às vezes essa competição é maior até que a competição das canchas esportivas. Então a gente avançou muito nesse tema da inclusão, com programas que, obviamente, no final, pode contribuir com a formação de atletas, mas o seu objetivo primeiro, seu objetivo principal é exatamente oferecer cidadania e oferecer inclusão. E nós definimos, além de incluir a inclusão no centro do propósito do CPB, nós definimos mudar a lógica do desenvolvimento do esporte paralímpico. Então, como eu disse a vocês, a gente realizava as competições, selecionava os atletas e conformávamos as grandes missões. E nós mudamos essa lógica e nós detectamos ali, como eu disse, que esse modelo tinha nos levado onde ele podia levar, e a gente passou, ao invés de esperar esses atletas virem até o CPB, virem para as nossas competições, nós entendemos que nós deveríamos ir até os atletas. E aí a gente começa com esse programa, né, o festival também fez parte disso, né, esse ano aqui foram 119 cidades, na primeira edição em setembro, e serão 120 cidades agora em dezembro. Nós criamos também o centro de referência, hoje são 74 no Brasil inteiro, mais 28 serão implementados o ano que vem, então nós passaremos atingiremos os 102 centros de referência. Nós criamos em cada centro de referência uma escolinha de esportes, uma escola que tem por objetivo atender as crianças, especialmente aquelas da rede pública que não têm atendimento na educação. E agora, no final desse ano, aliás, ao final desses 2 ciclos, a gente concretizou essa estratégia, levando competição para as 27 capitais do país. E essas competições, desde a criança de 7 anos, elas foram albergadas por essas competições, as crianças de 7 anos do Intercentro, passando pela seletiva dos escolares, as crianças ali com 11 anos, a seletiva dos nossos eventos nacionais adultos a partir de 14 anos, o universitário, o campo militar, ou seja, a gente levou esporte para a criança, desde a criança dos 7 anos até aquele com mais de 60 que faz parte do campo militar, para as 27 capitais ao longo de 4 meses. Foi um grande desafio, mas que fez muito sentido. E aqui eu faço um parênteses aqui, eu sei que dessa comissão sai muitas ações relevantes, né, para o futuro do esporte nacional, e a gente detectou, ao longo dessa ida pelas capitais
brasileiras levando a atividade esportiva, a carência de infraestrutura esportiva. Estados como Rondônia, que não tem pista de atletismo, estado como a capital de Alagoas, Maceió, não tem uma piscina oficial, Florianópolis a mesma coisa, enfim, vários estados, né, com estrutura esportiva que foi construída lá para os Jogos de 2016, que já estão deterioradas essas estruturas. Então aqui acho que é um ponto de atenção para essa casa, pensar na infraestrutura esportiva, porque não é possível um país ter uma cultura esportiva sem que haja infraestrutura esportiva. Não dá para formar um atleta de atletismo se a gente não tem pista no Brasil. Então, entendo que essa é uma grande preocupação do CPB e eu sei que essa casa pode ser uma estimuladora de uma criação dessa infraestrutura, de modo que a gente possa atender a todos esses atletas, sobretudo esses jovens que podem se tornar grandes atletas. Então, a gente concretizou essa estratégia, levando as competições para as 27 capitais e com relação ao centro de referência, né, que é o projeto mais importante nessa mudança da lógica do desenvolvimento do esporte que a gente decidiu fazer ali a partir de 2017. A gente tem a meta de atingir pelo menos a implementação de 560 centros de referência. Isso vai totalizar aproximadamente 10% dos municípios brasileiros, e como cada município tem capacidade de atender, cada centro, né, tem capacidade de atender 4 ou 5 municípios, principalmente em estados com maior número de municípios, como é o caso de Minas Gerais, com mais de 800, São Paulo com 645. Nesses estados é até maior o número de centros de referência que a gente, de município que a gente consegue atender com a estrutura do centro de referência. Então, a gente acredita que em 8 anos a gente pode chegar na casa dos 560 e, dessa forma, a gente pode ter metade do Brasil conectado numa estratégia de desenvolvimento do esporte paralímpico. Eu quero, inclusive, mostrar aqui para vocês um pouquinho do que foi, né, do que é esse projeto. Temos um vídeo aqui de um dos nossos centros de referência para vocês conhecerem aí do que a gente está trazendo. Em 2019 a gente percebeu a necessidade de ampliar as ações. Eu vengo de Venezuela, do estado de Puerto La Cruz. Em 2019 a gente percebeu a necessidade de ampliar as ações esportivas para pessoas com deficiência no nosso estado. E a Universidade Estadual de Roraima, em Comitê Paralímpico Brasileiro, propuseram a criação do centro de referência aqui no nosso estado e, desde então, nós temos desenvolvido 5 modalidades esportivas para pessoas com deficiência física, visual, intelectual em Roraima. Em relação ao esporte, eu acredito que isso aumentou bastante minha autoestima. A questão da confiança também, né? Que antes eu ficava meio desconfortável em certas situações e agora não. E agora eu vejo que tem muitas outras pessoas ao meu redor que também fazem aquele esporte, que a gente pode ser algo mais do que só uma deficiência, né? Eu vengo de Venezuela, do estado. Roraima vive uma situação de imigração um pouco delicada, né? Boa Vista é o principal destino dos venezuelanos. Na capital, 381 migrantes estão em situação de rua.
No posto de apoio estão mais de 900 pessoas. Tem vindo também pessoas com deficiência, venezuelanos imigrantes com deficiência, né? Em 2021, nós fizemos uma parceria com a Operação Acolhida com o intermédio do Comitê Paralímpico Brasileiro e do Ministério da Cidadania, para que esses alunos com deficiência pudessem vir ao centro de referência e pudessem treinar nas modalidades que a gente disponibilizava. Eles fizeram um teste na natação, no atletismo e todos gostaram do basquete de cadeira de rodas. Y yo me siento bien jugando, me siento bien, es como te digo, outro mundo. Hoje nós temos em torno de 108 alunos, também temos 5 professores de educação física, 4 deles são contratados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e 1 pela Universidade Estadual de Roraima. E também temos 6 acadêmicos remunerados pela instituição para que a gente possa ampliar a formação acadêmica desses alunos e qualificar o máximo de professores possíveis em nosso estado. Foi o primeiro festival paralímpico que eu participei. Eu me apaixonei assim de fato, né, pela inclusão, né, das pessoas com deficiência, juntamente com as pessoas que não têm. Me apaixonei pelo esporte paralímpico e quis prosseguir, né, adiante. Nos hace crecer cada día más. Como mentalmente, como fisicamente também. De suma importância, né? Porque, principalmente pelo fato de ser um pouco mais afastado e muitas vezes não é muito visado por outras instituições, né? Isso mostra que a gente está sendo visto, né? As pessoas daqui se envolvem porque elas gostam de estar envolvida com o Centro Paralímpico. A gente vê que transforma realmente as vidas das pessoas e muda totalmente o rumo de algumas pessoas, né? Que se animem, porque a vida continua. No es que se nos cortó la vida, no. Más bien tenemos más para sobrevivir más adelante, porque sí podemos. Bom, esse é um dos centros de referência, um dos 74 que tem instalado por todo o Brasil. E nessa lógica do trabalho, né, tanto de inclusão, como de iniciação esportiva, a gente agora vai iniciar uma nova jornada. A gente acaba de assinar um convênio com o Estado de São Paulo para que o CPB possa atender as crianças com educação física, as crianças nas aulas de educação física, crianças com deficiência, na rede pública estadual. Vamos começar um piloto com 75 escolas e a ideia é de que depois do piloto, obviamente a gente ajustando e alinhando toda a estratégia dos processos, a gente atenda as crianças das quase 1.000 escolas estaduais, e aí a ideia é de levar também essa atividade para as crianças da rede municipal no contraturno, né, lá nas escolas estaduais, e com isso a gente pode chegar ao número de mais de 40.000 crianças só no estado de São Paulo. Esse é o nosso desejo, um projeto muito importante, porque hoje, em boa parte do Brasil, a criança com deficiência ainda é dispensada da educação física, exatamente pela falta da capacitação dos professores para atender a essas crianças. Então, é um projeto que a gente inicia e também que a gente tem bastante expectativa de que possa ser um projeto transformador e até mais relevante que os projetos que a gente já executa, que a gente já desenvolve. No plano estratégico, um outro pilar fundamental foi exatamente o tema da gestão e da governança. Então, lá em 2017, a gente identificou a necessidade de avançar no ISG, de avançar na governança para além do que já determina o 18A. E aí a gente ressignificou o nosso Conselho de Administração, que hoje tem maioria independente, todos certificados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Criamos um departamento de compliance, com compliance officer, com um canal de denúncia externo e independente. Agora a gente obteve as ISOs 37.001, que é anticorrupção, e 37.301, que é de conformidade. O Comitê Paralímpico Brasileiro é a única organização esportiva do mundo que tem essas duas ISOs. Para a gente é muito importante, né, porque atesta a transparência dos processos, né, e a própria eficiência daquilo que a gente faz. No plano ambiental, na gestão do CT, já há 4 anos a gente tem a ISO 14.001. Recentemente a gente fez a medição de carbono. O ano que vem a gente vai fazer a compensação de modo a zerar a nossa emissão de carbono. Compostagem 100% feita lá nas instalações do CT. E o que não é compostagem, a gente tem parceria, ou seja, 100% de tudo lá é reciclado. Então, realmente, a gente
tem muito cuidado com essa questão da sustentabilidade, porque a gente entende a importância. E nós entendemos que, por mais que nós sejamos uma entidade esportiva, nós precisamos estar atuando em convergência com aquilo que a gente acredita, com as boas práticas de governança, com a lógica da sustentabilidade, atuando na inclusão, né, que é o que a gente faz, o próprio esporte, que é um principal elemento, aí, um dos principais elementos para a inclusão e para a cidadania da pessoa com deficiência, mas nós estamos indo para além do esporte, né, criando, por exemplo, o Inspiração Paralímpica, que é uma plataforma que tem por objetivo conectar pessoas, programas, projetos, enfim, é algo que também fez com que a gente pudesse avançar do ponto de vista da maturidade institucional ao longo desses 7 anos, né? E até para suportar os projetos que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, para que vocês tenham uma ideia, nós tínhamos 60 colaboradores em 2016 e agora, com esse projeto Escola Mais Inclusão, esse último convênio que a gente assina, nós vamos deixar o CPB com 900 colaboradores, ou seja, um crescimento de 15 vezes em 7 anos, né? E, aliás, 5, porque 2 anos a gente ficou com o CT fechado e, basicamente, sem atividade esportiva. Então, foi um crescimento substancial e, naturalmente, se a gente não tivesse avançado nos processos, não tivéssemos amadurecido a governança, certamente não teríamos condições de suportar todas essas ações e todo esse calendário. Bom, aí alguém pode perguntar, mas espera aí, o CPB, então, virou uma entidade de formação esportiva? Não, a gente passou a atuar muito na formação, na iniciação e na inclusão, mas sem perder de vista o alto rendimento. E acho que o resultado de Paris, ele demonstra cabalmente isso, né? Primeiro, Tóquio, que já foi uma grande campanha, onde a gente conquista 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, uma campanha histórica, né? A melhor até então do Brasil em todas as edições de Jogos Paralímpicos. Foi realmente uma participação muito importante, muito relevante do Brasil, num momento difícil, né, que a gente acabou ficando aí os atletas impedidos de treinar, de desempenhar suas atividades. Eu me lembro que no início da pandemia os jogos ainda não tinham sido cancelados e a gente fechou o CT, foi no dia 13 de março de 2020, fechamos o CT pelo risco da pandemia e a gente atende pessoas com deficiência severa, então um risco ainda maior do que para a população convencional. Então a gente fechou o CT e dali a pouco veio uma matéria do presidente do COI encorajando os atletas a treinar. E aí a gente chega no CT no dia seguinte, CT fechado, e os atletas treinando na rua do lado de fora. Então, quer dizer, foi um desafio imenso, mas os nossos atletas, eles são resilientes, são guerreiros, né? E realmente, lá em Tóquio, deram uma grande demonstração dessa resiliência. E aí a gente inicia esse ciclo, também desafiador, como eu disse no início, um ciclo de 3 anos. Começamos, né, foi abreviado, então, por exemplo, o atletismo com mundiais em anos consecutivos, 23 e 24, e o Brasil, durante todo o ciclo, teve uma regularidade muito grande, né? Natação, nós ficamos na 4ª posição, com 46 medalhas, uma participação importante. O atletismo, a gente ficou em 2º lugar, perdendo apenas para a China no Mundial de 2023, e, aliás, em número de medalhas, nós conquistamos mais medalhas que a China, conquistamos 47 contra 45 medalhas dos chineses, então foi muito relevante, muito significativo esse resultado. E nos demais esportes, né, no goalball, na canoagem, no próprio triatlon, no Mundial de Futebol de 5, de vôlei sentado, o Brasil pela primeira vez foi campeão do mundo em 2022. Então foi um ciclo muito especial para todos nós. E aí nós chegamos nos Jogos de Paris. Os Jogos de Paris realmente foi muito desafiador também, como toda edição de Jogos Paralímpicos, porque o Brasil já havia conquistado a melhor campanha em Tóquio, ficado em 7º lugar, e aí a gente pensa, né, quando a gente vai formular as metas, e agora a gente está nesse momento, inclusive, no plano estratégico, e aí muita gente que faz parte da gestão, muitas vezes as pessoas imaginam o seguinte, não, se a gente ficou em 5º, agora a meta tem que ser ficar em 4º e em 3º. Mas a gente tem todo o mundo com o mesmo pensamento. Então, chegar entre os 10 é um desafio. Permanecer, o desafio é maior ainda. E, obviamente, que quanto mais a gente avança, mais difícil fica de avançar. Nós conquistamos em Atlanta, 96, o 37º lugar,
E a gente avançou muito rapidamente. Em 2012, a gente já, 2008, em Pequim, a gente já passou a integrar o seleto grupo das 10 principais potências. Então, a gente avançou. Em 12 anos, nós avançamos 28 posições, né? Porque nós fomos para o 9º lugar em Pequim. Foi um avanço muito rápido e muito significativo. Só que quando a gente chega perto das grandes potências, que já tem lá uma cultura esportiva, e aí vocês perguntam, mas qual é a diferença, né? A gente não tem investimento no Brasil, e obviamente que nós temos, e jamais a gente poderia reclamar de investimento, inclusive do respaldo dessa casa para que houvesse esse investimento. A questão é, os países como Grã-Bretanha, Austrália, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, França, eles já possuem uma cultura esportiva. As crianças começam o esporte na escola. Nós fomos agora visitar a França para definirmos a cidade que o Brasil faria aclimatação. Em cada bairro da França, praticamente, você tem uma piscina e uma pista oficiais. É impressionante a quantidade de instalação esportiva que a gente encontrou no entorno de Paris para selecionar a cidade que o Brasil faria a sua última fase de treinamento. E aqui no Brasil, vocês viram aqui o centro de referência, nós temos o trabalho dos clubes, hoje são mais de 500 clubes que são conectados ao Comitê Paralímpico Brasileiro por conta das modalidades que a gente administra diretamente, além de tantos outros que estão ligados às nossas confederações. Nós devemos ter próximos de 1000 clubes no Brasil, né, clubes, organizações de pessoa com deficiência, mas organizações que fazem esporte, além dos programas do comitê e de alguns estados e municípios. Enfim, a gente tem muita coisa boa também acontecendo no Brasil. Mas a gente depende de programas específicos, porque, lamentavelmente, isso ainda não acontece onde deveria acontecer, que é na escola, que é no âmbito da educação. E no caso do esporte paralímpico, um dos pleitos que a gente tem para o Conselho Nacional de Educação é a alteração da grade curricular, porque o professor ele sai da universidade e ele sai preparado para atuar na escola, mas essa atuação ela não contempla o indivíduo com deficiência, porque nós temos uma disciplina de educação física adaptada que pode ser de 30 horas. Em 30 horas, o professor não consegue entender nem das deficiências, quanto mais de criar a condição para atender essas crianças nas escolas. Então, nosso desejo, e até vou dizer para vocês, nosso sonho, é que as escolas de educação física, ao formar um profissional que vá atender as crianças na escola, as crianças e os jovens, tenha lá uma grade curricular diferente, uma grade curricular paralímpica transversal. Ou seja, onde há o futebol deve haver o vôlei, onde há o vôlei deve haver o vôlei sentado, a disciplina de futebol deve contemplar o futebol para a pessoa com deficiência, o próprio basquetebol em cadeira de rodas, o atletismo, a natação, enfim, todos os esportes, de modo que o profissional saia da escola, da universidade, preparado para atender a todas as pessoas. Então, era um grande desafio e uma grande expectativa, porque nós realizamos uma grande campanha ao longo do ciclo. Foi realmente uma campanha especial para todos nós e a nossa expectativa era realmente de fazer a melhor campanha da história. E aí chegamos em Paris e, de fato, isso aconteceu. A campanha ela foi extraordinária. O Brasil conquistou a 5ª colocação, a histórica 5ª colocação, e tínhamos potencial para conquistar o 4º lugar, porque ficamos muito próximos da Holanda, e tem algumas medalhas, né? A Holanda mesmo quebrou o recorde mundial, e dali a pouco vem a ucraniana, a última a lançar, e quebra o recorde também, e leva a medalha de ouro. Nós tivemos o Azer, que estava liderando a prova do salto, no último salto, o russo salta e passa o Azer. Nós tivemos o Ricardo, com 27,10 o Ricardo, e aí o russo me faz 26,9. Vocês imaginam uma distância que não dá nem para a gente imaginar quanto é que representa essa distância com relação ao aspecto temporal. É basicamente você inclinar o tronco para frente. A Rayane, aqui de Brasília, que foi campeã e recordista mundial nos 400 metros, ela nos 100 metros fez o melhor tempo da história dentre as deficientes, das pessoas com deficiência visuais, das mulheres com deficiência visual, incluindo B1, B2, B3, com 11,78. E aí vem uma moça do Azerbaijão, uma atleta excepcional também, e faz 11,76, 2 centésimos de distância, a gente perde a prova. Ou seja, várias situações, e a parte do esporte a gente não pode reclamar, porque isso também aconteceu ao nosso favor, né? E é do esporte, mas só estou dizendo isso para dizer que nós poderíamos
ter ido para além da 5ª posição, que já foi extraordinária, 25 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata, 38 medalhas de bronze. Foi realmente uma campanha espetacular, que eu tenho certeza que meu amigo Zé Antônio aqui vai trabalhar demais para não só manter, mas melhorar essa campanha. E eu quero trazer um pouquinho do que foi essa emoção que a gente viveu lá em Paris. A finish we simply haven't seen before. A força do Brasil foi maior, hoje qualquer coisa, né? A gente é poderoso, né? It's the 3-time Paralympic sprint champion. What an amazing race and an amazing celebration to match. Me beliscar para ver se eu estava sonhando ou estava vivendo esse momento. Vitalis Glock is just starting to pull away now. Eu sentia que era meu momento, eu me via no pódio, eu me via pegando medalha de ouro. Eu sonhei o tempo todo, eu me via no pódio, eu ouvia o hino nacional. Perdi para ela no semifinal no PAN e hoje foi meu dia. Hoje foi meu dia de acabar com ela. De sonhar grande, eu sonhei com uma medalha de ouro. Depois eu já queria 3 medalhas de ouro. Depois eu queria vir pra cá e fazer melhor do que foi top. Eu amo muito ele, eu tinha que trazer essa medalha pra gente. Hoje eu tô levando a tão sonhada pra mãe. Pai, sou medalhista paralímpica. Eu sempre disse, né, que minha meta de vida era essa, né? Gabriel dos Santos Araujo is champion again in the 200 freestyle. His 3rd gold at Paris 2024. Ó, pega aqui, Wolverine. With another gold, we know that. Eu sabia que um dia ia chegar onde cheguei hoje. Quando eu desci as escadas, eu imaginei minha festa de debutante. No momento que eu tô aqui, eu vejo muito mais com meus ouvidos do que propriamente com a minha visão. É ensurdecedor. Hoje aqui eu tô cego, surdo, mas plenamente feliz. Nunca tinha feito. Nunca. Meu máximo hoje estava planejado para 150. Quando a gente chegou e falou assim, dá para ir para cima, eu tá preparado? Eu falei, tô mais que preparado. Eu preparei 3 anos. Como sempre, em todas as provas, eu sei que se eu botar na frente, ninguém vai me pegar. Deu certo! A melhor natação da minha vida! Cara, esse ouro é o resumo de todo o trabalho que a gente faz aí. A prova foi perfeita, eu vou falar sempre, eu amassei a prova inteira. Quando eu vi que ela fez 147, eu falei, eu vou fazer o 148, porque esse ouro tem que vir pra mim. Eu fiz o que eu tinha pra fazer. Eu saí e tentei correr o mais rápido possível. Andrade, one last dip on the line. Oh, that's desperately close. Has the silver held on? Sabia na minha cabeça, né? Não desista, vá até o final. Era só isso. E era só isso que eu escutei até agora. Não desista, vá até o final. 5 segundos. Não acabou a luta ainda. Dá pra vencer. Eu consegui. E hoje eu sou campeã paralímpica. Eu não acredito ainda. Eu tô muito feliz com o recorde. Eu não sabia que ia bater agora. Sim, a gente tá na melhor fase da nossa vida. Eu queria muito ajudar. E hoje eu posso dizer que eu ajudei.
minha medalha vai subir o Brasil no quadro de medalhas. Essa é a minha quarta medalha, a terceira de ouro. Minha primeira medalha foi prata, tricampeonato paralímpico. Já sou tricampeão mundial e queria muito essa medalha para me tornar triparalímpico também. Uma meninona. Essa daqui tava faltando lá em casa e eu prometi que ia levar para minha filha. É dela. Carolina, te amo. Meus adversários merecem, todo mundo merece, mas eu sei o quanto eu mereci essa medalha. Focar sempre também na fé, a fé acima de tudo, agradecendo sempre, né? Muito suor, muita abdicação, abdicação da vida, muitas vezes, abdicação da minha família, da minha esposa, se abdica da vida deles pela gente. E ainda a ficha não caiu. Ainda não caiu, mas vai cair. Acho que a ficha ainda vai cair aos poucos. Sabe que a ficha caiu, mas ao mesmo tempo não, né? Ainda a ficha não caiu! Eu acho que ainda não caiu a ficha. Depois de tudo que passar, que você vai ver a dimensão que é um evento, o maior evento esportivo do planeta. Com muita alegria, muito sorriso no rosto e seguimos bailando como sempre. Não tem preço, falei muito, mas não consigo explicar tudo. A idade já tá meio avançada. Entendeu? Mas que o shape chegando é o que importa. Não importa se eu tô velho. Se eu tô shapeado, tudo passa. Nem documento precisa. Meus amigos, esse vídeo retrata muito do que foram os Jogos de Paris, né? Um momento épico para o movimento paralímpico brasileiro. Todos nós muito felizes, né, com tudo que aconteceu, com o resultado. Mas mais do que com o resultado, com a estratégia. A gente acredita demais que o presente, né, os Jogos de Paris foram extraordinários, o passado de Tóquio foi muito bom, mas a gente acredita com todos esses projetos do centro de referência, do campo escolar, do campo militar, enfim, todos esses projetos de base, projetos estruturantes, a gente acredita demais que o futuro é ainda mais promissor do que o passado. Muito obrigado. Obrigado, presidente Misael. E agora eu passo a palavra para a senhora Uana Brito, atleta paralímpica, medalhista de prata em Paris 2024, e um grande orgulho para o estado do Amapá. Obrigado. Boa tarde, senhores. Com imenso orgulho que eu me dirijo a vocês, não apenas como uma atleta paralímpica, que entre vários títulos que eu trouxe para o Brasil, eu cito aqui o ouro no lançamento de clube, o ouro no arremesso de peso no Mundial de Atletismo em Kobe do Japão. Também cito aqui a medalha de prata de Paris 2024. Também cito o ouro do arremesso de peso em 2003 no Chile, no Pan-Americano. Mas como uma amapaense que, com muita luta e dedicação, conquistou seu espaço no esporte. Cada medalha que conquistei, cada recorde que quebrei, representa a força do esporte paralímpico do nosso país. Representa a superação, a garra e a determinação de cada atleta que, assim como eu, busca vencer desafios e inspirar a todos. Eu vou resumir um pouquinho da minha história no esporte aqui para vocês. É uma história muito maravilhosa. Minha experiência com o esporte, eu comecei na natação em 2018. Eu fiquei um ano na natação. Iniciei no atletismo em 2019. Treinei um ano também. 6 meses, eu treinei 6 meses. E com isso eu fui participar da minha primeira competição, que foi em março, antes da pandemia. Que foi em João Pessoa. Foi no Nordeste. Aí eu consegui ir lá, cheguei seguindo já, graças a Deus. Consegui um ouro e duas pratas. E com isso já comecei a me despertar um sentimento muito maravilhoso pelo esporte. Quando cheguei ali, eu senti que eu já não precisava brigar para ser ouvida e vista. Eu já estava inclusa na sociedade. O esporte me incluiu na sociedade de uma forma que eu nunca imaginei que eu fosse ser inclusa, aceita na sociedade.
E com isso, o esporte desde ali fez parte da minha história. O esporte tem sido maravilhoso na minha vida. A partir do momento que a gente não precisa mais brigar, brigar para ser aceita, brigar para ser incluso, para ser visto, eu acho que já é uma inclusão. Só que a pessoa que está lá, que não tem medalha, que não é um atleta, tem que brigar para ser incluso. E isso é um pouco complicado. Mas enfim, voltando para a minha história. Primeira competição foi um ouro e 2 pratas, que foi ouro no arremesso de peso. O ouro do arremesso de peso já fazia parte da minha história, né? O peso já fazia parte da minha história. Aí também veio o lançamento de clube, lançamento de disco e lançamento de dardo, que foi prata. Aí depois que eu voltei de Recife, que foi a primeira competição, que foi em 2020, de março de 2020, veio a pandemia. Aí ficamos um ano parado. Um ano sem competição, um ano parado, literalmente. Aí em 2021, a gente retornou com as competições, retornou os treinos e tudo mais. E aí quando foi para 2022, eu passei uma reclassificação em São Paulo. A partir dali a minha história começou a mudar ainda mais. Quando eu reclassifico uma classe mais justa para minha deficiência, eu consigo me destacar, voar mais alto, vamos dizer assim. Consigo me bater recorde da América, bater recorde brasileiro. Com tudo isso vai acontecendo. Só que ainda não estava definindo minha classificação. Isso foi em março de 2022. Março ou maio, uma coisa assim. Aí, quando foi em agosto de 2022, aconteceu o Meet Macapá. É uma competição muito importante que acontece nas capitais do Brasil. E ali eu defini minha classe. Com a definição da minha classe, já foi alavancar, tipo assim, alavancou minha carreira de uma forma tão tremenda. Que eu tive a oportunidade de classificar, definir minha classe, tudo mais. Aí quando foi em outubro de 2022, o CPB começou a me ver com outros olhos, como um atleta de alto rendimento. Começou a me convocar para treinamento da seleção e tudo mais. Aí quando foi em 2023, ano passado, eu fui para São Paulo, fiz um treinamento prolongado lá em São Paulo, para 3 meses em São Paulo. Aquilo ali era a oportunidade da minha vida. Eu não podia deixar passar, não podia dar errado, eu não podia. Enfim. Aí eu fui para São Paulo para tentar na classificação internacional. Classificação internacional é quando a gente classifica internacionalmente, aí o mundo já vê a tua marca, já vê quem tu é, já vê quem é o Ana Brito, quem é o atleta. E quando chega a convocação no meu celular, convocação Marquete, eu tava chorando, tava bem triste esse dia, porque eu tava cansada. Aí chega a convocação no meu celular, eu só faço assim, obrigado, meu Deus, eu grito no quarto sozinho, parece que eu tava no quarto sozinho, eu grito, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Grito, choro, enfim. Porque eu sabia que ali era a possibilidade na minha vida, eu sabia que ali ia mudar a minha vida. E graças a Deus mudou. Fui pra Marquete, consegui um ouro e uma prata em Marquete, um ouro no arremesso de peso, e uma prata no lançamento de clube. Aí isso foi em Marrocos, em março de 2003. Quando foi em julho do ano passado, que foi em Paris, Mundial de Paris, eu consegui uma prata no arremesso de peso. Aí já no Parapan de Chile, que foi em novembro de 2003, eu consegui um ouro com recorde da América. Aí as coisas começaram a alavancar. Aí quando foi nesse ano, teve o Mundial de Kobe no Japão. Aí eu me tornei campeão mundial, não esperava que eu faço. Campeão mundial, quem diria? Que honra. Que maravilha poder representar uma nação, poder representar nosso estado, poder representar o Brasil. Aí, agora em agosto, em julho veio a convocação para Paris, 2024. Paris é os Jogos Paralímpicos de Paris, né? Que é o auge do atleta. O atleta ali é o carro-chefe do atleta, tipo assim, ali é o mundo que todo mundo quer estar ali, que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer... Enfim.
Aí eu bati o recorde mundial na minha prova de arremesso de peso, mas a ucraniana foi lá e passou. E tá tudo bem, é esporte, a gente perde, a gente ganha, a gente é ouro, a gente é bronze, a gente é... Enfim, tá tudo bem. Aí agora eu tô treinando pra conseguir subir no ranking de novo. Tipo, conseguir superar, botar primeiro lugar do ranking de novo. Porque a gente é assim, né? A gente é muito competidor. Competitivo, né? E é isso. Aí... Isso é um pouquinho da minha história. Eu resumi minha história no esporte pra vocês. Agora eu vou continuar meu discurso, tá bom? O esporte paralímpico brasileiro tem crescido cada dia. E com isso deve-se, em grande parte, ao apoio fundamental de empresas, do governo federal, que acreditam em nosso potencial. E nesse ponto, gostaria de fazer um agradecimento especial à Caixa Econômica Federal, que acredita no nosso potencial, pelo apoio incondicional ao esporte paralímpico brasileiro. A Caixa tem sido uma parceira fundamental para o nosso desenvolvimento e seus investimentos têm nos permitido alcançar resultados cada vez mais expressivos. É com graça a esses investimentos que podemos nos dedicar aos treinos, aprimorar nossas técnicas e alcançar resultados cada vez mais expressivos, levando o nome do nosso Brasil e dos nossos estados aos pódios de competição internacionais. Agradeço também ao Misael, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que exerce com o papel de presidente pelo seu último ano de legado, à frente da presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Sua dedicação e competência têm sido essenciais para o crescimento do esporte paralímpico no país. Mas para que nós continuemos nessa trajetória vitoriosa, precisamos de mais apoio, precisamos que a empresa nos abrace o esporte paralímpico, que acredite na força transformadora do esporte e investe em nosso sonho. Afinal, investir no esporte paralímpico é investir em um futuro mais inclusivo, onde todos tenham a oportunidade de mostrar seu talento e potencial. Convido a vocês a se juntarem a nós nessa jornada. Vamos juntos. Vamos fortalecer o esporte paralímpico brasileiro e mostrar ao mundo a força e a capacidade do nosso povo. Acreditamos que, com o apoio de todos, o Brasil continuará a brilhar nos pódios e inspirar gerações futuras. Obrigada, Ana Brito. Obrigado pelo depoimento, Ana. Muito emocionante sua história, como é a história de qualquer atleta no Brasil, de esporte ou de paradesporto. E agora eu passo a palavra para o senhor Johansson Nascimento, vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Uma boa tarde a todos. Deputado Augusto Púpio, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, que aqui eu deixo meus para sempre agradecimentos pelos ensinamentos desses 4 anos ao teu lado, Misael, na vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro. José Antônio Freire, futuro presidente do CPB, estou extremamente feliz em saber que eu terei essa continuidade junto com você, que brilhantemente comandou a CBDV nesses Jogos Paralímpicos de Paris, conquistando 10 medalhas para o nosso Brasil. Aos secretários aqui, Fábio Araújo, secretário nacional do Paradesporto, meu amigo, um abraço enorme, tá? Parabéns por tudo que você vem fazendo para o nosso Brasil. Lindenberg aqui também deixo meus cumprimentos. Rosinha Estrela, que representa o presidente do CBCP, seu João Batista. O Ana Brito, parabéns, tá? Por toda a história, por todo o seu comprometimento. E eu tenho certeza que essa medalha douradinha de Jogos Paralímpicos virá em Los Angeles em 2028. Meu amigo Daniel Brito, a quem eu saúdo aqui como todos os nossos amigos, funcionários, colaboradores do CPB e a todas as autoridades aqui presentes.
Como é bom, né, saber que o esporte transforma. Vendo aqui o discurso da Uana Brito, eu fico imaginando como seria a vida da Uana sem o esporte paralímpico. Como seria também a minha vida sem o esporte paralímpico. Eu saindo lá de Maceió, Alagoas, sem as duas mãos. Misael Conrado, José Antônio Freire, ambos do futebol de cegos. Como o esporte transforma tanta vida de jovens, crianças, adultos de todo o nosso Brasil. O CPB tem essa missão de estar em todo o território nacional. Me deixa muito feliz em saber que o CPB hoje, com todos os programas, vem abrindo portas, abrindo caminhos para toda essa juventude, para todas essas pessoas que não apenas mais vai enxergar a deficiência, não vai ver a ausência de mãos, não vai ver a ausência de visão, está em uma cadeira de rodas e vê sim a potencialidade do indivíduo. A Uana, quando chega no Amapá, você não chega mais uma pessoa com deficiência no Amapá, você chega como uma estrela amapaense, uma vitoriosa, um atleta que orgulha tanto o seu povo. Eu tenho certeza, Uana, que você será uma inspiração muito grande para novos atletas que iniciarão o esporte paralímpico no Amapá. O Comitê Paralímpico Brasileiro, como o Misael falou, tem muito a avançar. Imagina aí o Brasil com mais de 200 milhões de pessoas, gigantesco o nosso país. Quantas e quantas crianças ainda que nem sequer sabem que serão medalhistas em Brisbane em 2032. Mas eu tenho certeza que junto com José Antônio, né, Zé, faremos que o esporte paralímpico avance cada vez mais em todo o nosso território. Sei que os desafios são grandes, como o Misael fala, quando ele começou ali, 1.500 centros de referência. Opa, Misael, ainda bem que ele corrigiu antes que eu me assustasse, mas é um número bem plausível, esses 500 centros de referências espalhados por todo o nosso Brasil. E merece, né? Mais de 5.000 municípios no nosso país, certeza que é extremamente possível. Saber que tantas crianças, tantos projetos que o CPB vem fazendo, pensando nisso, como está na nossa missão, ser referência da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade através do esporte paralímpico. Minha fala será curta aqui, senhores, ainda o nosso futuro presidente José Antônio vai estar falando aqui com vocês, mas certamente eu já deixo aqui meu comprometimento que vocês continuarão tendo orgulho do esporte paralímpico. Eu tenho certeza absoluta que em 2028 o Brasil continuará avançando ainda mais e conquistando medalhas e colocando o hino do Brasil no lugar mais alto do pódio. Muito obrigado. Muito obrigado, Nilrenson Nascimento. E agora eu passo a palavra para o senhor José Antônio Freire, presidente eleito do Comitê Paralímpico Brasileiro. Boa tarde a todos. Quero saudar o excelentíssimo deputado Augusto Púpio, hoje presidindo essa sessão. Quero saudar a Misael Conrado, atualmente o presidente do CPB, com uma grande relato desses 16 anos, os primeiros 8 como vice-presidente e depois mais 8, terminando agora, quase 8, terminando agora 31 de dezembro. Saudar a Ió Ferreira, vice-presidente, e vai continuar como vice-presidente. Luana Brito, grande atleta, medalhista de prata, orgulha muito o Amapá com todo esse seu relato, seu trabalho, mostrando toda a dedicação de uma grande atleta e certamente em Los Angeles vai ganhar a tão sonhada medalha de ouro. Saudar a Rosinha Estrela, minha colega, participamos do CONAD, ela enquanto secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, e hoje representando o CBCP ao grande João Batista. Saudar
ao meu querido Fábio Araújo, secretário nacional do Paradesporto, Daniel Brito, assessor de comunicação, amigo, a todos que fazem parte do CPB e a todos e todas que estão aqui hoje participando dessa sessão. Quero dizer que para mim é uma honra, né, estar aqui, falar um pouco do futuro do CPB, falar um pouco da minha trajetória, para que todos e todas possam tomar conhecimento. Fui presidente lá do Instituto de Cegos da Paraíba, depois presidente da CBDV, com 12 mandatos, de 2017 a 2024, onde conseguimos aí bons resultados, ampliar o desporto de cegos no Brasil, trabalhando principalmente em parceria com o CPB, nas bases, trazendo novos atletas. Tivemos a percepção que os nossos atletas, nas 3 modalidades que a CBDV administra, que é o goalball feminino e masculino, o judô feminino e masculino e o futebol de cegos, a gente precisa de reposição de peças, e aí eu acho que um dos legados foi trabalhar fortemente na base, buscando o desenvolvimento, o fomento, e bem como falou o meu amigo Ió, nessas últimas Paralimpíadas conseguimos 10 medalhas, dessas qual 4 de ouro onde ajudou o PCB, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ao 5º lugar. Escutando aqui o relato de Misael, a gente percebe que tem muito trabalho pela frente. Chegar o ano que vem a 102 centros de referência, em 8 anos a 560 centros de referência, é um trabalho duro, é um trabalho de muita dedicação para que a gente chegue mais perto das pessoas com deficiência, para que a gente leve esses centros de referência a municípios distantes aqui de Brasília, o centro-oeste, o norte, o nordeste, que são regiões mais pobres e que precisa de política que seja no esporte, para que oportunize as pessoas com deficiência a ter acesso a essa política. Quando a gente vê esse projeto com o governo de São Paulo, onde vamos atender a 70 escolas a princípio e depois 1000 escolas, a gente coloca o esporte da pessoa com deficiência como o maior instrumento de inclusão e preparar os professores de educação física que atendem essa criança conjuntamente com as outras, e não essa separação que existe hoje, onde a criança com deficiência sequer tem acesso a fazer educação física. Então, são diversos projetos que se tem. O velódromo, que é um dos grandes projetos que está sendo construído junto ao governo de São Paulo, para que a gente possa construir e ter um dos melhores velódromos do mundo. O ciclismo, ela consegue entregar 51 medalhas de ouro. Se a gente tem um ciclismo forte, certamente manter o 5º lugar ou avançar já é vai ser um grande objetivo que se tem dentro do CPB para que a gente possa buscar. Outros grandes projetos, projeto de transição de carreira, ou aqueles atletas que muitas vezes estão com uma idade não tão boa para alguns esportes, a gente mudar para outros esportes e a gente aí tentar viabilizar que esse atleta possa ter sucesso nesse outro esporte. Então, trabalhar na ciência fortemente, nas estratégias para que a gente possa desenvolver e levar o esporte muito mais distante do que é
se precisa. Então a gente tem esse legado que Misael deixa para que a gente possa, juntamente com o IO, poder levar esse esporte para muito mais pessoas com deficiência que sequer sabem que existe esportes para pessoa com deficiência. Então a gente tem esse compromisso de aumentar aí o maior número de pessoas com deficiência nos festivais, nos meets, para que o CPB se torne esse grande espaço que a gente tem como grande instrumento. Trabalhar muito forte na inclusão. Não tem um meio maior de inclusão como o esporte. Então, a gente tem aí uma diretoria de inclusão, onde que a gente vai fazer dessa diretoria que ela avance muito nesse tema, que é um tema rico para as pessoas com deficiência. Na governança, é dito por Misael, a gente tem feito para que o CPB se torne, tem aí mostrando que a governança é um instrumento para que a gente possa usar melhor nossos recursos. Os nossos recursos, 95% é de recurso público, precisa ser melhor usado, precisa ter instrumentos que garantam esse uso desses recursos. Temos tantos projetos para que a gente eleve o nível do nosso paradesporto. Então, o meu compromisso aqui com vocês, e a partir do dia 2 de janeiro, é dar prosseguimento a todos esses projetos dito aí pelo nosso Misael Conrado. Eu fui escolhido pelo movimento das pessoas com deficiência para exercer esse mandato com toda a capacidade e competência que o CPB merece. Então, quero agradecer a todos vocês e me colocar sempre à disposição dessa casa ou do Senado para que a gente possa dar todas as informações necessárias para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo no paradesporto no Brasil. Então eu agradeço, muito obrigado a todos e todas, e um abraço e até a próxima. Muito obrigado, José Antônio Freire. Imagina a responsabilidade de pegar um mandato logo depois do Misael Conrado, né? Muita responsabilidade, mas tenho certeza que você vai continuar e multiplicar esse trabalho. E o que você precisar aqui da Câmara, especialmente do nosso mandato, pode contar 100% com a gente, tá? Neste momento, eu passo a palavra para o Fábio Araújo, um amigo que a política me deu, secretário nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Senhor deputado Augusto Púpio, deputado amigo do Paradesporto, é uma honra estar de volta aqui a essa comissão e poder falar um pouco sobre a pauta paradesportiva. Meu amigo Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, meu também querido amigo Johansson Nascimento, que tanto nos deu alegria nas pistas e agora, como gestor esportivo, também traz muitas coisas boas para o esporte brasileiro. É uma honra estar aqui com vocês também. José Antônio Freire, presidente eleito do Comitê Paralímpico Brasileiro, também um amigo, deixou agora o comando da Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Visuais, fez um trabalho magnífico. Tenho certeza que você vai fazer um trabalho magnífico à frente do CPB também, meu amigo. Ana Brito, obrigado. Obrigado por engrandecer o esporte brasileiro.
eu sou um privilegiado. Tenho a honra de comandar a Secretaria Nacional de Paradesporto. No momento em que Misael Conrado mudou o esporte paralímpico brasileiro, mudou a vida de muitas pessoas. Claro que ninguém faz nada sozinho. O Johansson faz parte dessa diretoria. E aqui o Daniel Brito representa toda a equipe do CPB, que eu, durante todo esse tempo na Secretaria de Paradesporto, tive o prazer de acompanhar de perto o trabalho. Que honra, que privilégio participar desse momento. A gente sabe que no Brasil existe sempre um histórico de eternização no poder dentro do esporte, e isso nunca foi algo bom. A gente precisa sempre de renovação, a gente precisa sempre de exemplos como você, Misael, para que a gente possa desenvolver o esporte brasileiro, para que a gente não possa ficar só no top 5 das Paralimpíadas, mas também no top 5 das Olimpíadas. Meu amigo, o esporte paralímpico deve muito a você, as pessoas com deficiência devem muito a você. A UANA é que eu acho que incorpora muito bem o trabalho que você fez durante esses 8 anos. Ela foi descoberta num meeting lá em Macapá. E se você não tivesse dado essa oportunidade, a gente teria a UANA Brito, vice-campeã paralímpica, recordista mundial, campeã mundial, não sei. Mas se você der a oportunidade para a pessoa com deficiência, por meio do esporte, você vai mudar a vida dela. Ela pode não conquistar uma medalha paralímpica, mas você muda a vida das pessoas, dando acesso ao esporte. E você, meu amigo, parabéns. Zé, não queria estar na sua pele, não, mas eu tenho certeza que o trabalho que você fez na CBDV durante todo esse tempo vai refletir também no seu trabalho, no seu legado próprio dentro do CPB. Meus amigos, obrigado e vamos em frente. Sempre carregado de muita emoção, né, Fábio? Dessa vez eu não chorei, só tu. Ainda. Né? E agora eu passo a palavra aqui para a deputada Rosinha, que é a minha inspiração aqui, que eu tento seguir o caminho, a trajetória política. Rosinha, do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Boa tarde a todos, deputado, todos que fazem o CPB. Primeiro eu trago aqui um abraço fraterno do nosso presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Estou nervosa, olha. Do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, o João, que é amigo de Misael, posso dizer também agora do deputado e de muitos aqui. Dizer que trago também um abraço de toda a equipe para o CPB, de toda a equipe do CBCP para o CPB, porque a gente dá um passo e fica olhando para vocês, né? Porque vocês, como bem falou Misael, são excelência e a gente tem um orgulho enorme. Eu estou nervosa aqui mesmo porque também estou assim emocionada. Né, fico olhando para o Johansson, não posso olhar muito, senão eu choro também. Lembrando de quanto a gente ficava juntando ali os trocadinhos, não é, Johansson? Para poder o Johansson participar de uma competição. O Johansson foi atleta da DEFAL, né, instituição que eu dirigi por alguns anos, fui diretora de esporte, então a responsabilidade maior de que os atletas participassem era minha. E, assim, nossa, foi... Mas que bom que o Johansson conseguiu novas oportunidades e está aí. Não só ganhou medalha como um atleta de excelência no alto rendimento, mas a medalha da vida, da inclusão, né, de chegar à vice-presidência do CBCP e ser uma fonte de inspiração, assim como é o Misael, o Zé Antônio, essa maravilhosa lindona aí que põe a medalha, mulher, para quem está assistindo a gente aí na TV te ver. Olha só que coisa mais linda. Deputada, eu fui atleta de natação, né? Eu vou ter que dizer o período, né? Mas vou me entregar aqui.
Misael, não ri, Misael. Tu é contemporâneo meu, Misael. Quando o Johansson começou, eu já tinha parado, só para se dizer isso. Sou lá da década de finalzinho de 80, início de 90, quando nem existia ainda o CPB. Então, eu peguei toda essa organização do Paradesporto, acompanhei de perto muitas vezes, outras vezes de longe, o crescimento de toda essa organização a nível de Brasil e principalmente do CPB. Tenho um orgulho enorme. Assisti, Misael, a palestra sobre compliance que eu esqueci o nome lá que Paulo deu lá na Kobe Expo. Fiquei maravilhada, porque eu já conhecia, né, muitas coisas, já sei que é tudo isso, mas os detalhes das certificações e dos resultados e de toda essa construção, que parece muito tempo, mas é pouco tempo, né, em pouquíssimo tempo. Então, a gente tem todo o orgulho, mas o mais importante de todo esse trabalho é saber exatamente o quanto todo esse esforço, né, mudou a vida das pessoas lá na ponta. O Fábio foi muito feliz na fala dele, né? Eu sou uma resgatada para a sociedade maravilhosa, assim como você, por conta do esporte. Em toda a minha trajetória de chegar onde eu cheguei, foi o esporte que me trouxe, foi o esporte que me fez cidadã. Então, é um orgulho enorme estar podendo falar isso aqui para vocês. Agora, a gente está noutra missão lá no Comitê Brasileiro de Clubes, que é aí o primo do CPB, bem novinho, 3 anos de atividade ainda, mas, com certeza, também dando a sua grande contribuição na formação de atletas. E, com certeza, também a gente precisa estar cada vez mais de mãos dadas, né, deputado? O parlamento, para que a gente possa aí ajustar na legislação aquilo que ainda não está ajustado, trazer... E aí eu falo, inclusive, deixar aqui um dever de casa para a gente. A questão da isenção para os equipamentos, né, da importação dos equipamentos, né, Misael? A gente precisa aí fazer um grande trabalho, a legislação está parada, e a gente precisa, deputado, retomar isso. Depois eu vou te levar essa pauta, que tudo que eu levo para o deputado, ele bota para frente. Eu tenho o maior orgulho desse trabalho, que é assim que ele faz. Eu falo uma coisa, ele vai lá. Agora, ele não chorou hoje, Fábio, porque ele não conseguiu ir lá na Paralimpíada. Porque se ele tivesse ido, ele estava aí sem lenços para enxugar as lágrimas. Então é isso, gente. Zé Antônio, muito sucesso na tua trajetória. Realmente, como disse o deputado, é uma missão que já não é fácil CPB por si só. E depois de toda a atuação do Misael, de todo o crescimento nesses últimos anos, né? Misael, claro, Misael e equipe. E aí o meu agradecimento e meus parabéns também por Johansson na vice. Que Deus te dê sabedoria nesse novo momento. Eu tenho certeza também que você vai deixar muito de você, assim como Misael deixou e tantos outros. Eu sou da época ainda quando o João Batista era o presidente do CPB e tenho lembranças maravilhosas. Mas é isso, dessa medalha da vida, medalha da inclusão, que todo esse trabalho reflete. Tão importante quanto ou mais importante até para a nossa sociedade do que as medalhas. Para quem não é atleta, né? Quem é atleta só quer a medalha, só quer a conquista, só quer a vitória. Mas parabéns, sucesso e daqui a pouco o novo ciclo começa. Aliás, já começou, né? O pessoal não parou de treinar, já está treinando, né, mulher? Já. Sucesso mais uma vez para vocês. E como eu falei logo no início, antes de começar a sessão, Misael, tenho certeza que esse time só está reforçado com a vinda de Zé Antônio, porque você não pode sair aí desse contexto, nem porque, principalmente porque a gente não vai deixar, né? Então é isso. Vamos em frente, deputado. Parabéns pela sua atuação. Tem sido realmente mais do que sensível à causa, porque sensível aqui nessa casa muitos são, mas é um envolvido e comprometido com o paradesporto, com o crescimento do paradesporto, em todas as suas nuances, inclusive com relação a investimentos. E vamos fazer aquele evento bem grande lá no Amapá, viu? Início do próximo ano. Obrigada e parabéns.
Obrigado, deputada Rosinha. Eu não fui por 2 motivos. Um, que eu não tive índice olímpico. E o segundo, que eu tentei de todas as maneiras aqui, mas a casa não me liberou. Aí eu ia tomar umas faltas bem pesadas aqui, mas acompanhei bastante aqui pela televisão. Bem, muito obrigado pela presença de todos. Mas a gente teve aqui uma pergunta, tá? Essa pergunta eu vou direcionar aqui ao presidente Misael. A pergunta foi de Miguel Horácio Della Fiore. E a seguinte pergunta: como foi feita a eleição de presidente do comitê para o próximo ciclo e por que os atletas não puderam votar? Bom, primeiro, muito obrigado, meu amigo Fábio, pela generosidade de sempre. É um grande amigo que sofreu com a gente lá nos Jogos, né? Teve um momento ali que a gente começou medalha aqui por 2 centésimos, por último lançamento, e o Fábio estava com a gente lá e a gente viu que ele tem a alma paralímpica, porque ele sofreu com a gente o tempo todo. E também, depois celebrou, porque realmente nós nos emocionamos muito. Rosinha, muito obrigado também pelo carinho de sempre, viu? Você que é uma pessoa, não ia dizer foi, mas você não foi, está longe ainda de chegar nesse tempo verbal, né? Você é uma pessoa que contribui demais. Aliás, ontem, importantíssima aí numa conquista legislativa, né? Consignando de fato o Sistema Nacional de Esportes, incluindo diversos comitês e confederações, e você foi uma peça fundamental, né, como vem sendo nessas conquistas que a gente vem conseguindo aí para o esporte, né? E, aliás, não só para o Paralímpico, né? Porque as ações, elas são em prol do esporte nacional, né? E você realmente, parabéns e muito obrigado pelo que você vem fazendo, né? Você e o Johnny Boy, que está lá também trabalhando bastante, com todo o entusiasmo que sempre teve. E o deputado Augusto, eu também acompanho, né, o trabalho dele, não só dele, né, como a gente tem dito aqui, ninguém faz nada sozinho, né, a sua equipe inteira. O Sérgio é um obstinado aí pelo trabalho também, acho que ele está aqui presente, né, Sérgio? E trabalhando sempre bastante aí, apoiando a causa paralímpica, com um entusiasmo incrível. O Sérgio, que eu tive a oportunidade de falar poucas vezes, mas já deu para perceber que ele realmente, deputado, é uma pessoa aí que representa demais as boas causas e o trabalho. Com relação a Miguel? Ao Miguel, a eleição ela aconteceu com o processo regular previsto pelo Estatuto e, naturalmente, com a presença dos atletas, Miguel. Nós temos 1/3 da nossa Assembleia composta por atletas que votaram unanimemente no Zé Antônio. Então, o Zé foi eleito por aclamação, contando essa Assembleia que elegeu o Zé Antônio, com 1/3 de atletas. Então, os atletas votaram sim, eu não sei de onde saiu essa informação, mas os atletas sim votaram e os canais do CPB estão à sua disposição lá. Se você tiver alguma dúvida, qualquer questão de esclarecimento, a gente está lá sempre à disposição, mas não houve nos últimos tempos, Miguel, e para todos que nos acompanham, e não haverá, tampouco no futuro, qualquer assembleia dessa instituição sem pelo menos 1/3 dos delegados serem representantes, e no nosso caso não é nem representantes, todos os membros da Assembleia, delegados dos atletas, são atletas, necessariamente, que disputaram pelo menos uma das últimas 2 edições de Jogos Paralímpicos. Então, no nosso caso lá poderia ser representante, mas não temos nenhum representante. Todos os integrantes da Assembleia são atletas. Então, votaram e seguirão votando em tantas quantas assembleias acontecerem lá na estrutura do CPB. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e declaro encerrada essa audiência pública.